Olá, Padre Borga, mais uma vez nos juntamos aqui para comentar e analisar a atualidade informativa que hoje passa pela canonização de dois papas. Concretamente, no Vaticano, João XXIII e João Paulo II vão ser canonizados. O Padre Borga nasceu em 1964. De qualquer forma, perguntava-lhe sobre essa marca e essa herança que elege na sua vida, no seu percurso e também, olhando para a sociedade, essa marca que João XXIII deixou. Uma das coisas que o Papa João XXIII decidiu fazer foi convocar a Igreja para ela se descobrir a si própria com a missão que Cristo lhe deu, ide e anunciai. E isso, comunicar o Evangelho, é uma tarefa permanente da Igreja que ela ou cumpre ou é infiel a si mesma. E o Papa João XXIII, pela sua experiência também como cardeal e como padre, percebeu que o desafio do mundo não era que a Igreja se fechasse contra o mundo, mas que a Igreja se misturasse no mundo a ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, a entender as dinâmicas da atualidade e a procurar os lugares, os areópagos, a forma de chegar. E há aqui, entre este homem e João Paulo II, um outro Papa que me parece absolutamente notável, até pelo pontificado grande que teve, foi o Papa Paulo VI. Eu já sou, de facto, vigente do Papa Paulo VI, portanto sou um filho da Igreja de Paulo VI, um homem que apanhou um processo para o qual não contribuiu de forma de iniciativa, mas para o qual contribuiu de forma inteligente. O Papa Paulo VI foi quem acolheu no seu regaço uma igreja que estava desafiada a concluir um concílio que ela própria não entendia bem qual era a dinâmica com que ele devia ser acabado. Paulo VI, que, segundo consta, manifestou-se contra a convocação do Concílio Vaticano II. Quase todos os cardeais, na altura, Paulo VI passou a ser um perito e foi decisivo para entender a recepção do que foi a intuição de João XXIII. Eu tenho dúvidas se João XXIII seria o homem para acabar o concílio como acabou Paulo VI. Foi o homem providencial para fechar um processo que, não tendo aberto, foi inteligentemente fechado. Quer dizer, toda a gente entende que fechar com os documentos que o Concílio Vaticano II produziu foi obra de um espírito absolutamente notável, de metódico, de trabalho, de sistemático, que é coisa rara na Igreja. Portanto, vamos dizer que sem Paulo VI, muito do que foi a intuição e, de facto, o incentivo de João XXIII podia ter dado muito mal. Podia ter dado muito mal. E depois, quando morreu o Papa Paulo VI, toda a gente ficou preocupadíssima. Quem seria o Papa que seguiria? Veio o Papa João Paulo I, que fez, em poucos dias, uma transição notável entre uma igreja que ainda estava muito preocupada com a recepção do concílio, com a forma como se liam os textos conciliares, ou como não se leram, porque ainda hoje estamos para perceber, 50 anos depois, como é que o concílio está ou não está recepcionado dentro da própria Igreja. Mas João Paulo I quase que dispôs a Igreja para toda a novidade. Foi um homem que, pelo seu sorriso e pela sua simplicidade, quase que pôs o Papa a descer do trono para o povo. E veio um homem de uma Igreja de leste, de uma Igreja de militância, de uma Igreja perseguida, que era coisa desconhecida na Igreja Ocidental, e que veio trazer uma frescura, já pela idade. Um Papa com 50 e picos anos é coisa que não se lembra há muito tempo. Este, com 50 e picos anos, jovial, desportista, com uma capacidade imensa na forma como falava, porque o Papa João Paulo II era um artista na forma de dizer e de falar com as multidões. Quando ele ralha a sério, e quando ele faz a incentivo, eu lembro de ouvir em 82, no Parque do Duarte VII, a forma como ele juntava uma assembleia gigante. E ele tinha uma forma muito dócil pela voz, pela projeção de voz, pela forma como dizia as coisas, como lia os textos e como dizia em português. Aliás, víamos a diferença entre o Papa Bento XVI, quando veio a Portugal, e a forma como João Paulo II falava português correto. O Padre Borga sente que o seu percurso, de alguma forma, foi também tocado pela presença e pelas palavras que João Paulo II teve cá em Portugal? Apanhei no início da minha vida de seminário. Portanto, tudo o que foi o incentivo que ele veio fazer a Portugal à juventude, para a missão e para tudo mais, eu apanhei na minha força de juventude. Aliás, que trouxe muitas vocações, inclusive para o sacerdócio. Portanto, João Paulo II trouxe-nos a Igreja que é perseguida não por inimigos públicos, mas pela sua própria infidelidade.
Ou seja, ele reconduziu a Igreja a uma certa pureza, na frescura com que ele era fiel. Nós estávamos a precisar de um Papa que fosse ao meio do povo e tivesse gestos, como ele fez no Brasil, de entrar na casa de uma família pobre, enfim. Tivesse gestos muito significativos e de amplitude mundial. O Papa João Paulo II colocou a Igreja no centro da comunicação social. Que era coisa que o Papa Paulo VI quase não fez, quer dizer, não teve tempo para os problemas internos da Igreja, muito sérios da Igreja. Este caminhar fez-nos dizer, e isso para mim é a minha história de 25 anos de padre, que a serenidade com que eu vi a sucessão quer o ato de renúncia, quer a sucessão de Bento XVI, eu entendo que o Espírito Santo vai de facto suscitando os padres e os papas que a Igreja precisa, e de facto este Papa vem quase que dizer-nos, atenção, quer uma Igreja, lá está, discípula e missionária, e quero dizer que quer João XXIII, na parte do discípulo, um discípulo que está disposto a seguir o Mestre, quer missionária, um Papa que rasga horizontes. Temos aqui dois exemplos muito interessantes, dois polos em que este Papa está a assentar todo o seu ministério. Portanto, eu acho que, de algum modo, o São João XXIII como São João Paulo II vão ser dois santos nos quais este Papa Francisco vai muito escudar a sua ação. São santos para o século XXI? Esse é outro lado. É que finalmente temos santos que o povo conhece, que o povo admira e que o povo entende na sua... Mais, que o povo, antes que a Igreja proclame, já proclamou. Quer o João XXIII, quem viu as imagens e vê do funeral de João XXIII, vê gente de esquerda, gente ateus, a serem muito rendidos ao magistério de João XXIII. E João Paulo II a mesma história. Portanto, temos aqui, de facto, dois insígnios santos para os tempos atuais e por aquilo que deram à Igreja. Quer dizer, o João Paulo II o que fez basicamente foi colocar-nos santos que nós conhecemos para dizer que a santidade não é uma coisa que só se alcança sei lá quando, mas é para alcançar no dia-a-dia. E isso é para nós um fruto que parece-me digno de nós, pelo menos, esperarmos que a Igreja continue a produzir.